O vídeo de hoje ele é oferecido então pelo curso de desenho Método Fanart 3.0. Nele você vai aprender a desenhar os seus personagens favoritos e vai conseguir criar seus próprios desenhos. Comecei com total liberdade e também facilidade para você criar. É só você clicar no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado e conferir o curso. Bora pro vídeo. O Jirohama ele é o mais forte ser humano já vivo na Terra. Ele desafiou e derrotou alguns dos lutadores mais fortes do mundo. Mas quais seriam os 10 personagens que o Jirohama ele superaria ou mesmo também venceria com facilidade? E claro que também os personagens que derrotariam também o próprio Jirohama. Existe alguém que superaria o indomável Jirohama? Quem seriam esses caras? Muito prazer, meu nome é Thiago e nesse vídeo de hoje a gente vai ver tudo isso e mais agora. Vence Capuz Vermelho. Jason Todd pode ser um dos lutadores mais habilidosos que a família do morcego tem, né? Jason já chegou também a ser treinado pelo Batman com então proficiência em diversas técnicas de luta. Ele é conhecido por sua habilidade com uma variedade de armas também de fogo e também armas brancas. Ele é bem inteligente, também sendo capaz também de desenvolver estratégias eficazes durante então o combate, a luta ali. Agora, a sua luta contra o Jiro seria tanto quanto curiosa, né? E o Jiro ele é conhecido então por ter uma força sobre-humana, capaz de derrotar também adversários poderosos, possuindo também reflexos rápidos e também ágeis, o que torna também bem difícil de acertar ele. E o Jiro ele é altamente habilidoso em diversas formas de combate também, né? Eu diria que essa luta ele poderia então ser tanto quanto humilhante, na minha opinião, para o Capuz Vermelho, né? Até mesmo em todos os requisitos possíveis: força, velocidade, resistência e tudo mais. Perde Mahoraga. Os personagens de Jujutsu Kaisen possuem então místicas poderosas também habilidades, né? Ilusões, manipulação de energia ou qualquer outra habilidade sobrenatural. Isso provavelmente também poderia ser um desafio grande para o Yujiro. Mahoraga ele é considerado também ser tão poderoso por sua capacidade também, sua habilidade também única, poderosa de adaptação, que foi capaz de então pressionar e dar também muito trabalho, por exemplo, para o Satoru Gojo, né? A adaptação do próprio Mahoraga ela funciona então o seguinte: desde que ele tenha sido então atingido por um ataque, né, usado contra ele antes, ele vai então se adaptar e também se tornar então imune a esse ataque. No caso então do próprio Sukuna, por exemplo, a única forma de derrotar o Mahoraga seria então capaz dele de atacar, né, e logo depois após então o ataque, como se fosse então algo instantâneo, né? Isso tudo então precisa também acontecer antes que ele então se possa adaptar. No caso então do próprio Sukuna é mais fácil, porque ele pode fazer o corte, né, desmantelar e acabar finalizar ali com o Mahoraga, o que também acaba sendo mais perigoso do que sequer o Jirohama poderia oferecer para algum certo inimigo, já que o Jirohama não tem poder em si. A questão é que o Jirohama ele conseguiria vencer o Mahoraga? Bom, na minha opinião, não. Por mais que o Jirohama ele não tenha nenhuma habilidade ou técnica em si baseado em poder, ele tem ataques físicos que de certa forma é um ataque em si. Então imagine o seguinte, que o Jiro ele ataca o Mahoraga em seus pontos vitais. A partir desse momento que esse ataque ele aconteça, próximo ataque do Mahoraga que ele vai fazer, né, o mesmo ponto de fraqueza do Mahoraga não irá então funcionar. Já então com o Mahoraga ele já estaria adaptado não só ao ataque do Jiro, mas também aquela, entre aspas, né, fraqueza que o Mahoraga tinha visto pelo próprio Jiro, né, que ele observou ali, não teria mais aquela suposta fraqueza. Logicamente que existe também vários fatores. O Jiro também ele pode ser resistente, rápido e também inteligente, mas chegaria a um ponto da luta que o Mahoraga ele já estaria tão adaptado ao Jiro e deixaria ele com a opção de cortar o Jiro ao meio, por exemplo. Vence Wolverine. Uma batalha entre Wolverine e o Jirohama seria interessante. Wolverine tem um fator de cura muito alto, podendo também se regenerar até mesmo também dos seus ossos, ou então ter o seu coração retirado do peito. As garras do Wolverine e adamante dele são então uma substância praticamente indestrutível, o que torna também o ataque dele ainda mais fatal, já que essas garras também já perfuraram também a própria pele do Hulk, cujo corpo do Hulk se torna então mais resistente quanto mais raiva ele então fica, porque então essas células acabam também aumentando e também criando então mais resistência. O Wolverine, o Logan, ele é um lutador muito experiente, com décadas de experiência em combate, o que seria também interessante na luta. O Jiro, ele provavelmente teria então a vantagem em termos de força bruta e habilidades marciais, enquanto então Wolverine ele teria então a vantagem no fator de cura e as garras de adamantio. No entanto, o fator de cura do Wolverine que ele tem, né, poderia então tornar o Wolverine a capacidade também de prolongar a luta
por muito mais tempo, pois ele poderia também se recuperar de lesões que o Jirohama ele poderia causar, lesões que essas que no universo de Bach seriam tão graves, mas para o próprio Wolverine nem tanto. Essa batalha para descobrir quem venceria seria bastante complicado, pois as garras do adamante do Wolverine em si, sim, perfurariam o Yujiro, mas o Wolverine ele tem a desvantagem no combate. Essa luta ela seria tipo uma luta que duraria mais tempo. Eu diria que num combate corpo a corpo, o Yujiro ele poderia sim vencer o Wolverine, mas não seria uma vitória definitiva, já que o Logan ele iria se recuperar e poderia sim tentar atacar o Yujiro com as suas garras facilmente. Perde Adão Shumatsu no Valkyrie. Essa talvez seja até uma discussão que alguns vão dizer, mas o Adão de Shumatsu no Valkyrie nem feitos tem, ele só tem então a sua Volud, né, que ajuda então ele. Olha, em termos, a pessoa que fala isso meio que tá certo e também tá errado, mas com um porém. A Volud do Adão foi feito para poder ferir o que? Deuses, né? No caso então os Zeus, mas não impede então dele de ter o poder de enfrentar os deuses, só que no caso aqui é então o próprio Jirohama. O poder do Adão em si não é só a Volud em si, mas sim os seus olhos de Deus, né? Os olhos de Senhor. Os olhos de Deus capaz então de copiar qualquer habilidade ou técnica então que for usada contra ele. Contra o Jiro iria funcionar o seguinte: qualquer ataque do Jiro, o Adão iria então copiar esse ataque, só que 2 vezes mais forte e também mais potente, pois é dessa forma que os olhos do próprio Adão funcionam. Mas aí você vai me dizer, Thiago, o Jirohama ele tem reação rápida o suficiente para poder desviar desse ataque que o Adão vai conseguir fazer? Não, jovem, ele não tem. A partir desse momento que ele vai copiar o ataque, ele funciona ou funcionaria como contra-ataque e vai também ser atingido de forma então que não tem como reagir. É só você ver como funcionou na luta então contra o próprio Zeus. Mesmo Zeus sendo então mais rápido que o próprio tempo, o Adão ele reagiu e ainda assim atacou o Zeus sem mesmo ele ter condições de reagir. E mais, mesmo depois que Zeus ele entrou na sua forma então Adamas, onde ele então fica mais forte e também mais rápido, o Adão ainda assim conseguia atingir os Zeus e os Zeus não conseguia reagir aos ataques do próprio Adão. Mesmo que a fraqueza do próprio Adão seja então o uso contínuo e força então seus olhos a usar essa uso contínuo, né, e o copiamento, essa fraqueza só foi tão concebida, só acontece, né, naquele momento ali, porque ele enfrentou literalmente um deus, no caso então Zeus, né, um ser que tem então um poder muito maior que o verso inteiro de Bach. Então tem uma discrepância aí de comparação. Vence Batman. Eu já trouxe então uma possível luta do Batman contra o Jirohama aqui no canal. Algumas pessoas até mesmo também discordaram sobre esse resultado. Só que tipo assim, o que estamos então considerando aqui é o que? O Batman sem aquelas megas armaduras divinas que ele tem, né, quase. É apenas então ele com seu preparo e as suas armaduras mais básicas ali, né, que ele usa então para poder lutar contra o Solomon Grand, Crocodilo e outros. A comparação de lutas seria muito mais interessante porque ambos sabem então como lutar e como então analisar cada situação. Eu até diria que pelo tempo de preparo e conhecimento, até mesmo também a como funciona a obra, né, o Bruce ele levaria também a vantagem por ter então mais experiência. Só que não dá para negar que o Jiro também dominou tudo e também só de observar ele sabe, ele vai conhecer e vai saber a fraqueza de cada ponto forte e também ponto fraco do corpo do seu oponente, e principalmente a arte marcial que ele vai usar. Logicamente que o resultado dessa luta aqui, né, vai depender de vários fatores, mas considerando que a força física de Yujiro, a resistência do próprio corpo, o corporal do Yujiro também, a agilidade, combinando também o conhecimento das artes marciais e também estratégia, tudo isso levaria também a ele, ao Yujiro, uma possível vitória, uma grande vitória na minha opinião. Perde Saitama. Pra que isso? Saitama contra o Jiro? Isso seria uma luta? Bom, acredite se quiser, mas há quem acredita que o Jirohama ele venceria, ou pelo menos teria algum tipo de luta, né, com o Saitama. Você pode me perguntar que o Jiro é mais inteligente, sabe lutar bem melhor que o Saitama. E realmente isso é verdade, mas para por aí. O Saitama tem um corpo muito mais resistente, uma força muito maior que o Jiro, ele é muito mais rápido. E quando eu digo mais rápido, não é questão de locomoção, mas sim também na agilidade. A ideia central do Saitama é o seu personagem que derrota então todo mundo com apenas um único soco. Só que o Jirohama ele seria mais um de muitos que já foram derrotados por ele.
vence Exterminador DC. O Exterminador, ele é um dos melhores mercenários e também combatentes do universo DC. Ele também possui também uma força sobre-humana, resistência aprimorada também e agilidade também, e também é um excelente ali estrategista tão excepcional. Slade, ele é um mestre em várias formas de combate desarmado, além de também ser um grande especialista em armas de fogo e também de armas brancas. A sua capacidade também tática, também estratégia, torna também ele um oponente bem difícil de lutar, conhecido também por usar uma variedade de armas, desde tons de espadas até mesmo também rifle de precisão, e por ele ter uma abordagem mais pragmática, dá também ao Slade muito mais capacidade de ser frio e também calculista e disposto a fazer o que for preciso para poder alcançar os seus objetivos, mesmo que isso também tenha que perder algumas partes do seu próprio membro, né, do seu próprio corpo. Seria uma batalha muito interessante de ver, né? Mas considerando então as habilidades físicas sobre-humanas do Jiro, né? Os padrões ali, a sua habilidade também de se adaptar também rapidamente ao estilo de luta do oponente, é bem possível que ele também teria vantagem nesse confronto direto contra então o Exterminador. Por isso, eu acredito então que ele então venceria o Exterminador até com uma certa facilidade. Perde Silver Fang. Silver Fang, ele é um mestre nas artes marciais em One Punch Man. Ele é considerado também um dos lutadores mais habilidosos do seu universo. Ele possui uma grande força física, velocidade e também uma técnica também de artes marciais incrível, chamada então de Water String Rock Smash Fist. Essa habilidade também combinada também com sua velocidade, precisão e também poder, ajuda ele a ter a capacidade então de ler os movimentos do seu adversário, podendo também a ser um nível absurdo, né, de processamento ali de ler como o adversário vai atacar. Além disso, ele também é um lutador altamente experiente, tendo também treinado por décadas e também enfrentado ameaças sérias que o universo de One Punch Man tem. Seu conhecimento sobre várias coisas também ajudaria ele no combate contra então o Yujiro. Se você analisar a força bruta, o Fang, ele pode sim ser muito superior ao Jirohama, mas não quer dizer que a força do Jirohama seria irrelevante contra o Silver Fang. Pelo contrário, o Jirohama, ele tentaria lutar de igual para igual, tipo o Garou. Só que a técnica refinada e a habilidade também do próprio Silver Fang podem ser um fator crucial nessa luta. O Silver Fang, ele tem a capacidade então de lidar com inimigos poderosos usando então essa habilidade de arte marcial. Isso poderia sim equilibrar as coisas, mas na minha opinião, Silver Fang venceria essa luta. Vence Capitão América. Steve Rogers, ou Capitão América, né, o super soldado com força, velocidade e agilidade muito aprimoradas, ele é um mestre no combate corpo a corpo também, né, e possui também um fator estratégico como algo bem diferencial. Steve Rogers, ele é um dos maiores estrategistas e também táticos que o universo Marvel tem. Ele é um mestre em artes marciais e também utiliza o escudo feito então de vibrânio, se tornando também uma das armas defensivas e também ofensivas mais úteis que a universo Marvel tem a oferecer, né? Se levamos em consideração puramente as habilidades físicas e também brutais, o Jiro tem uma vantagem bem larga. Só que o Capitão América, ele é um estrategista incrível e pode então usar seu escudo de vibrânio de maneira diferente, o que daria também uma certa dificuldade para o Jiro tentar acertar ele. Mas eu acredito então que o Jirohama, ele venceria por vários fatores combinados: força, velocidade e agilidade, também arte marcial, podendo também prever qualquer ataque do Capitão América. E claro que não menos importante, a estratégia também ajudaria bastante. Apesar do próprio Capitão América ser muito estrategista, o Jirohama sabe também combater uma luta envolvendo então ataques físicos. Perde Garou. Garou, assim como o Silver Fang, ele também é um artista marcial altamente habilidoso e também conhecido por ser um herói de caçador, né, muito experiente. Ele é capaz então de se adaptar durante a luta, melhorando também as suas habilidades. Também, à medida que ele enfrenta oponentes mais poderosos, ele vai ficando também mais poderoso e conhecendo mais ainda do seu oponente. Ele também é um mestre na habilidade também das artes marciais do Water String Rock Smash Fist, que é também uma habilidade que ele aprendeu após observar vários heróis e também vilões no combate. Ele também possui também uma grande resistência incrível, não só corporal, mas como também mental, sendo capaz também de se recuperar de ferimentos graves. Garou também passou por várias transformações, evoluções, sendo capaz de se tornar cada vez mais poderoso. Essa batalha, assim como o próprio Silver Fang, seria difícil, pois como eu falei, o Jiro, ele tem um conhecimento incrível na luta, que poderia também levar ele a lutar por bastante tempo contra então o Garou. Só que tem um porém: o Garou, além de ser muito mais experiente no combate, ele também tem capacidade então de se adaptar, assim como o próprio Jiro, o que também não necessariamente o Jiro ele teria então uma vantagem tão clara assim. Agora, o que dá mais vitória ainda para o Garou seria a capacidade dele de evoluir
para outros estágios de monstro. Nesse nível, o Garou já enfrentou então seres que são ameaças até mesmo também para o país inteiro ou mesmo então o planeta inteiro. Então seria bem complicado para o Jiro tentar sequer vencer essa luta. Mas você lembrou de algum outro personagem que o Jurohama ele venceria ou que ele perderia? Comenta aqui. Quer ver mais vídeo com o Jurohama ou qualquer outro personagem de Baki? Se inscreve no canal, deixa seu like para poder ajudar, para a gente poder trazer mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.